Olá, querido irmão, querida irmã, eu sou o Padre Junior Padilha e esse é o nosso podcast Amigo de Deus. Nós estamos juntos já há um tempo aqui, cada semana, cada terça-feira. Para mim é uma grande alegria, é uma alegria imensa estar com você para falar sobre esses temas de direção espiritual. Eu acredito que agora você já está mais habituado com esse tema, já falamos vários programas, falamos de diversos assuntos, estamos crescendo. Lembra-se que direção espiritual é um crescimento, é um processo. Nós estamos em busca de realizar a vontade de Deus, de reconhecer, de descobrir, de perceber o que Deus quer de nós, para o que Deus nos chama. E esse programa, esse podcast, tem esse objetivo de nos tornarmos cada vez mais amigos de Deus, amigos fortes de Deus, para usar a terminologia que a Santa Teresa d'Ávila tinha. E agora eu convido você, onde quer que você esteja, para que nós peçamos o Espírito Santo, para que o Espírito Santo esteja agindo em nós, nas nossas vidas, onde quer que estejamos, onde quer que você esteja. Eu te peço um minutinho para que nós peçamos a graça do Espírito Santo nesta noite. Espírito Santo, Senhor que dá a vida e renova todas as coisas. Nos colocamos docilmente na Tua presença e pedimos que haja em nós e a partir de nós. Ilumine as nossas consciências, o nosso interior, o nosso coração e a nossa alma e nos impulsione a descobrir e realizar nas nossas vidas a vontade de Deus. Assim seja. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São José, rogai por nós. Muito bem, agora, como fazemos aqui nos nossos programas, vamos escutar um trechinho do Evangelho, vamos ler junto um trechinho do Evangelho, para que nos ilumine também nessa reflexão, nos ilumine nessa semana que estamos iniciando, e também, por que não, nos ilumine na nossa vida. A palavra de Deus tem esse poder de transformar todas as coisas, de elevar, de aprofundar, de tornar grande aquilo que é pequeno, sobretudo aqueles elementos próprios de santidade que em nós aos poucos vão florescendo com a graça de Deus. A palavra de Deus como que fortalece, enriquece e faz crescer, frutificar tudo aquilo que nós já temos como bons propósitos e como intenções. Gostaria que você pegasse aí na sua Bíblia, na sua Sagrada Escritura, o Evangelho da missa do domingo, do sexto domingo da Páscoa, não é? Acabamos de acompanhar esse Evangelho agora, no domingo passado. Então, é o capítulo 14 do Evangelho de São João, versículo 23, tá bom? Capítulo 14, versículo 23. Você que esteve na missa no final de semana, você ouviu esse Evangelho, então nós vamos lembrar esse trechinho juntos, tá bom? Então vamos lá. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 14, versículo 23. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho é um evangelho que eu gosto, muito. Eu gosto imensamente desse evangelho. Por quê? Porque esse evangelho tem algo aqui que geralmente a gente deixa passar despercebido. Só que você vai se lembrar que o que está nesse evangelho eu já comentei aqui num dos nossos programas. Então, se você lembra, você deixa pra gente aí nos comentários, tá bom? Aqui do YouTube. Se você se recorda que eu disse isso, não é? Que é um presente que todos nós, cada um de nós que é batizado, nós recebemos no nosso batismo. Todos nós recebemos vários presentes no nosso batismo, tá certo? Nós nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos participantes da Igreja Católica. Quem foi batizado depois de 7 anos e cometeu pecados, esses pecados são todos perdoados. As crianças que são batizadas ainda quando pequenininhas, antes dos 7 anos, têm o pecado original apagado. Veja, são quantos presentes, quantas graças extraordinárias. Eu acho que você já ouviu falar por aí que todo mundo é filho de Deus.
Então, isso não é verdade, tá bom? Nós só somos filhos de Deus se nós formos batizados com água e na Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só assim nós nos tornamos filhos de Deus. Antes disso, nós não somos filhos de Deus. Nós somos criaturas de Deus, Deus nos ama, mas nós ainda não somos filhos de Deus, tá bom? Então, isso aqui é um trechinho de catequese para que a gente vá se formando e não se deixe confundir pelas pessoas que não conhecem a doutrina da nossa Igreja Católica, tá certo? Então, nos tornamos filhos de Deus pelo batismo. Então, são várias graças que nós recebemos no batismo, mas tem uma graça dessas, um presente desses de Deus, que eu penso, eu acho, eu considero o mais extraordinário de todos eles, que está dito nesse Evangelho. Jesus disse aqui que aqueles que guardam a sua palavra, aqueles que o amam, Deus Pai e Ele o amarão e farão nele a sua morada. E quando nós vamos em 1 Coríntios 3,16, nós vemos São Paulo dizendo: acaso não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito mora em vós? Pois é, olha só, é a mesma coisa, está falando da mesma coisa. A Santíssima Trindade habita em nós. A Santíssima Trindade habita no nosso coração. Eu não sei, eu tô aqui, viu, Everton? Eu tô aqui um pouco preocupado porque eu não sei se as pessoas estão percebendo a profundidade disso que nós acabamos de considerar aqui. Você consegue prestar atenção na profundidade que tem essa frase que eu acabei de dizer? A Santíssima Trindade mora no centro da tua alma, mora no centro da minha alma. Já parou para pensar nisso? Eu já parei para pensar nisso e eu ainda não consigo não pensar nisso e não me sentir impactado. Imagina só, pensa bem, onde está Deus? Deus está no céu. Pois se Deus está no centro da minha alma, o que significa? Que o céu inteiro está em mim. Isso é uma coisa... Tem algo mais extraordinário do que isso? Tem, Everton, algo mais extraordinário do que isso? Se tiver, me diga, porque eu não conheço. Agora, como que Deus está no centro da nossa alma? Olha, eu vou ser bem sincero, não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Essas são daquelas graças, aquelas coisas extraordinárias que Deus faz, que ficam num mistério que a gente não sabe como acontece. Por exemplo, Jesus, que é Deus, está na Eucaristia. Como? Não sei. Só sei que Ele está. A fé me diz, Ele me diz que está e pronto. É aqui como é que Ele me disse, né? Está na nossa alma. Deus está na nossa alma. E nós recebemos essa graça quando nós somos batizados, diz a doutrina da Igreja. Não é? Então, gente, tudo que a gente faz, nós fazemos com Deus no nosso interior. E aqui chega a dar um frio na espinha quando nós pensamos que até quando nós pecamos, o céu inteiro está assistindo os nossos pecados. Porque o céu inteiro está dentro de nós, no centro da nossa alma. E muitas vezes o nosso coração, o nosso interior, é o local mais desconhecido para nós. E muitos de nós queremos viajar, queremos passear, conhecer lugares no Brasil, né, pontos turísticos, fora do Brasil. E eu brincava esses dias, né, dizendo que as pessoas brincavam com uma coisa séria, né, na verdade para mim, não é? Que as pessoas falavam assim: padre, o senhor tem vontade de ir até Roma, lá no Vaticano, participar da missa? E eu digo para as pessoas: não. Eu já tive essa vontade, esse sonho, né? Hoje não tenho mais, não é? Por quê? Porque o sonho que eu tenho, o desejo que eu tenho é de visitar o meu coração, visitar o meu interior e encontrar Deus aí. E uma das coisas que eu aprendi com Santa Teresa d'Ávila, e você tem aprendido isso com ela também aqui nos nossos podcasts, porque ela tem sido a nossa guia, não é? A nossa mestra de oração, que a oração é um caminho de interioridade. Anota aí no seu caderninho, no seu diário espiritual, no seu bloco de notas, na sua testa, como geralmente eu te falo aqui, deixa anotado. Oração é um caminho de interiorização. É interioridade. Nós vamos para dentro de nós. Nós queremos conhecer tantos lugares fora. Só que o lugar que nós deveríamos conhecer, que é dentro, nem sempre nós queremos. Ou quando queremos, não sabemos como fazer. Então, se você quer conhecer o seu interior, descobrir o que está dentro do seu coração, encontrar Deus dentro de você, persevera aqui conosco nesse podcast, amigo de Deus, porque nós vamos aprender isso.
Estamos aprendendo já, porque fazer oração nada mais é do que encontrar Deus dentro de nós. Um dia eu vi um álbum do Padre Fábio de Mello, né? Um CD, e o CD, se eu não estiver enganado, o título do álbum é No Meu Interior Tem Deus. Eram músicas assim, estilo sertanejo. Então ele usava as duas, né, as duas conotações, né? O interior no sentido de um local, né, mais interior, o estilo das músicas, sertanejo, etc. Mas no fundo ele falava como eram músicas orantes, né, para oração, músicas que expressavam a fé. Então eram músicas que diziam respeito à vida interior. Então, nosso interior tem Deus, no seu interior tem Deus, no meu interior tem Deus. E esse podcast é um podcast em que nós vamos fazer essa viagem ao nosso interior. Porque no nosso interior está Deus. Muito bem, então nós estamos nesse nosso podcast, Amigo de Deus. Estamos juntos aqui todas as terças-feiras, e a cada terça-feira nós vamos dando um passinho a mais, tá certo? Vamos ter muita paciência, né? Não precisamos tirar o pai da forca, como dizia minha mãe, não é? Vamos tranquilo, né? É a direção espiritual, né? Cada um tem um tempo, cada um tem um ritmo. A direção espiritual, ela respeita o ritmo, o passo das outras pessoas. Uns caminham mais lentamente, outros caminham mais depressa, mas o importante é que todos nós estejamos caminhando, e caminhando juntos, rumo ao céu. Eu dizia agora, né, que, lembrando do Evangelho de domingo, né, do sexto domingo da Páscoa, que no nosso interior tem Deus, a Santíssima Trindade mora no nosso interior. E tem uma santa carmelita. Vocês vão descobrir que eu sou apaixonado pelas santas carmelitas, pelos santos carmelitas, e eu não vou esconder isso mesmo não. E eu quero que você também acabe se apaixonando pelos santos carmelitas, pela doutrina da igreja, como vivida pelos santos carmelitas. E eles têm muitas coisas assim, impressionantes para nos ensinar, não é? E tem uma dessas santas, né, carmelitas, a Santa Elizabeth da Trindade, não é? Uma santa de um temperamento muito forte, mas que deixou-se, né, moldar por Deus. E ela tem uma coisa comum a mim, né? Eu toco piano, assim, mais ou menos, né? O Everton deve ser melhor que eu, né? Eu toco piano, e ela também, né, tocava piano, ela era pianista. E ela escrevia músicas. E teve uma das músicas que ela escreveu que fala sobre isso que nós estamos aqui refletindo e considerando nesse nosso programa, que nós estamos tratando de oração, não é? E hoje nós vamos continuar o tema da oração. Já falamos sobre oração vocal, oração de meditação, e hoje nós vamos falar sobre oração mental, tá bom? Por isso que já estou aqui falando sobre isso com você, sobre interioridade, Deus que está no centro da nossa alma, a Santíssima Trindade que mora em nós, né? E ela escreveu uma música, e a estrofe dessa música é a seguinte: encontrei o meu céu na terra, porque o céu é Deus em mim. E depois ela continua: no dia em que eu compreendi, tudo em mim se iluminou. Encontrei o meu céu na terra, porque o céu é Deus em mim. Veja que coisa maravilhosa isso, né? O que será que vai acontecer conosco, com você e comigo, quando nós encontrarmos Deus no nosso interior? O que será que vai acontecer com a gente, hein? Eu fico tão curioso para saber, não é? Quando encontrar Deus como a Santa Teresa d'Ávila encontrou no seu interior, São João da Cruz, né, a Santa Elizabeth da Trindade, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Francisco de Assis, São Bento, Padre Pio, São João Bosco. Olha quantas coisas grandiosas eles fizeram. Quanta entrega, não é? Quantas renúncias, quantos sacrifícios, com alegria. Quantas coisas extraordinárias eles fizeram. Eles não fizeram simplesmente porque eles faziam força, vou aqui ser bom, etc. Não, ninguém consegue fazer aquelas coisas extraordinárias que os santos fazem só por um esforço pessoal, por um esforço próprio. Não, gente, não. Uma coisa que eu aprendi na direção espiritual foi: quando nós nos voltamos para dentro de nós, não é um ensimesmamento, não é egoísmo. Eu não estou olhando para mim mesmo, não. Eu estou me interiorizando, entrando dentro de mim para encontrar a Deus. E quando eu encontro Deus, Ele me joga de volta para fora, Ele me envia para fora de mim em missão. Todos os santos fizeram grandes coisas e foram para vários lugares e foram pessoas extraordinárias. Por quê? Porque eles encontraram a Deus dentro de si, e Deus disse para eles algo
que eles deviam viver, fazer e ensinar. Tem um santo que muitos de nós conhecemos todos, ou só pelo nome, ou realmente conhecemos um pouco da história, o Santo Agostinho, não é? Um santo aí que nos dá esperança, né, para nós que já tivemos uma vida longe de Deus, uma vida até às vezes, né, de repente você que está me ouvindo eu tenho uma vida assim meio torta, não é? Tem pecados que ainda está tentando vencer e fica patinando e não vai. Santos como Santo Agostinho nos dão esperança, não é? Porque ele também teve uma vida assim muito longe de Deus, coração muito frio, duro, indiferente, etc. Mas ele deixou-se amar por Deus. E quando ele descobriu dentro de si Deus, ele deixou isso escrito num livro que ele escreveu sobre a vida dele, numa autobiografia, né? Um livro chamado Confissões. Então, se você quiser adquirir esse livro, comprar esse livro, Confissões de Santo Agostinho, um livro muito famoso, não é? Logo no início desse livro, no início mesmo, ele diz o seguinte, não é? Falando com Deus. É maravilhoso o que ele escreve, não é? Poxa, que bom seria se você e eu também pudéssemos dizer isso algum dia, não é? Ele disse assim, deixou escrito, né? Falando com Deus. Ó beleza tão antiga e tão nova. Eis que eu te procurava fora, mas estavas dentro. Olha que coisa magnífica, não é? Santo Agostinho está reconhecendo que ele procurava ser feliz, procurava, entre aspas, Deus, porque ele não sabia que se ele procurasse ser feliz ele estava procurando Deus, como muitas pessoas não sabem disso, né? Mas ele reconheceu que ele procurava fora, mas aí ele procurava fora aquilo que ele sabia que já estava dentro, não é? Então, eu convido você agora, onde você está, né? Não importa o que você esteja fazendo, deixa cair essa ficha, tome consciência disso. Deus está dentro de você, Deus está dentro de mim, Deus está dentro de nós. Deus não está longe, Deus não está distante, Deus não é indiferente a nós. Não, Ele está mais dentro de nós do que nós mesmos. Essa frase é do próprio Santo Agostinho. Isso não é apenas uma teoria, não. Isso não é apenas teologia, isso é verdade. É uma verdade experiencial. Ele descobriu isso por experiência. E a oração, que é a experiência para que eu tô te convidando e que Deus está te chamando a fazer, quer nos ajudar nisso. A oração é essa grande aventura que nós fazemos, essa grande viagem que nós fazemos para dentro do nosso coração, para dentro do coração humano, para aí encontrar Deus que fala conosco e que nos ama. Não é? Que extraordinário, não é? E você com certeza já deve estar aí exercitando-se na oração vocal, na oração de meditação, não é? Lembra-se lá que nós já conversamos sobre isso? O que é oração vocal? Oração vocal são aquelas orações que já são orações prontas, não é? Como o Pai Nosso, a Ave Maria, o Vinde Espírito Santo, o Santo Anjo, aquela oração, a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, chamada Subtum Presidio, não é? Então, são orações, aquelas orações já são prontas, ou foram feitas pela igreja, por alguma autoridade eclesiástica, ou por algum santo, e a gente recita elas, não é? Só que lembra que nós já conversamos que não basta fazer a oração mecanicamente, né? Você vai lá e lê, não. Uma oração é um diálogo com Deus. Então nós precisamos colocar o coração ali, naquilo que nós estamos falando. Pensar no que estamos falando. Pensar quem somos nós e com quem nós estamos falando. Quem é Deus com quem eu estou falando e quem sou eu que falo com Deus. Aí, aquela oração, ela faz sentido. Aí ela é oração de verdade. Se não, aí eu posso até colocar, não é? Você coloca lá no computador lá o texto da oração e pegue lá que o computador, não é? Faça lá com a voz que tem lá gravada nele aquela oração. Então seria mais ou menos aquilo, né? Seria como se fosse um papagaio repetindo palavras, não é? A oração não é só repetir palavras, né? A oração é o coração que se dirige a Deus. É o coração que fala com Deus. É todo o nosso ser que se move a Ele. Tá certo? Então essa oração vocal. Tô te lembrando aqui para que você não esqueça e comece a exercitar. Se você não começou, como disse Santa Teresa, né? Não se prive de tanto bem. Vamos deixar de ser almas paralíticas, porque quem não reza é como alma paralítica. Lembra que a Santa Teresa falou isso? Muito bem. Depois nós vimos sobre meditação, né?
E a meditação tem mais essa ideia de reflexão. Eu preciso pensar, é um pouquinho mais, eu preciso fazer um pouquinho mais de esforço, não é? Eu vou pegar um trecho bíblico como esse. Acabamos de fazer uma meditação, não é? Nós estamos diante de Deus e fizemos uma reflexão a partir de um texto bíblico, não é? Eu disse para você que pode ser com o livro de um santo, pode ser olhando a criação de Deus, olhando a sua própria vida. Meditação tem a ver com reflexão, não é? Eu fico ali refletindo diante de Deus, faço perguntas para mim, perguntas para Deus, eu vou pensando naquele tema que tá lá. Às vezes eu posso usar um livro de um santo próprio para isso, um livro de meditação, como a Imitação de Cristo, né? Um livro muito conhecido, a Bíblia, o Catecismo, né? Outros livros de santos, né? São vários livros de santos, não é? Então a meditação também é falar com Deus. E da meditação nós podemos tirar propósitos, tá certo? E essa é uma coisa que nós podemos levar em consideração, tá certo? Lembra-se que do nosso plano de vida, lá do nosso segundo podcast, se você não viu, entra lá no Spotify da rádio Alvorada Londrina ou no YouTube da rádio e encontra lá nosso segundo podcast, segundo programa, que nós falamos sobre o plano de vida. Foram aspectos gerais do plano de vida, tá bom? E eu falava que a última coisa que nós fazemos no dia é um exame de consciência. Só que eu vou examinar minha consciência não apenas para ver os pecados que eu cometi naquele dia. Não. Eu vou ver também como é que eu vivi os propósitos que eu fiz diante de Deus, que eu fiz com Deus. Então, se eu vou rezar, eu faço uma oração, não é? Seja uma oração vocal, seja uma meditação, Deus pode me dizer alguma coisa, Ele pode me fazer uma correção. Olha, Padre Juniar, Deus me dizendo, né? O senhor precisa crescer nesse aspecto, naquele outro. Ou Deus falando com você, né? Você, fulana, olha, você precisa rezar mais, né? Precisa praticar essa virtude, precisa vencer esse defeito. Deus diz alguma coisa pra gente na oração. Então nós fazemos um propósito, né? Então hoje eu vou rezar um terço. Eu já rezo vou rezar 2. Ou hoje eu vou fazer uma visita ao Santíssimo Sacramento. Ou hoje eu vou me confessar. Faz tempo que eu não me confesso. É um propósito que a gente faz, não é? E aí no final do dia, no exame de consciência do nosso plano de vida, o que a gente tem que se perguntar? Eu realizei aqueles propósitos que eu fiz? Como é que eu realizei? Eu fiz bem, fiz mal, fiz mais ou menos, fiz só por obrigação? Então eu vou verificar isso lá no meu exame de consciência, tá bom? Então das nossas orações também precisam sair propósitos. E são os propósitos que vão mudando a nossa vida e a nossa vida vai se conformando com a vontade de Deus. Lembra-se que Jesus disse: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. O nosso alimento também tem que ser fazer a vontade de Deus. E o nosso tema propriamente de hoje é oração mental. Não é? Já ouviu falar em oração mental? Diga pra gente aí nos comentários, né? Oração mental. Às vezes a gente pode imaginar que é oração mental, padre. É, mais ou menos eu fazia como lá o professor Xavier, assim, um negócio meio de telepatia, né? O professor Xavier lá dos X-Men, né? Pra quem conhece. Pra quem não conhece, enfim, né? Falei bobagem, né? Mas pra quem conhece, é assim, né? Então, telepatia, né? Oração telepatia, eu fecho meu olho, coloco os dedos na testa, assim, e eu vou lá fazer oração mental. Não é isso, não. Tem nada a ver com isso, né? Tem nada a ver com isso, né? Eu gosto de colocar essas coisas porque sempre gostei de ser catequista, não é? E os catequistas precisam ter essa preocupação com as pessoas se elas não estão entendendo errado o que está sendo dito, não é? Então, assim como meditação, muitas pessoas, quando nós falamos assim, você faz meditação? A pessoa pensa assim, não, eu não mexo com esse negócio de yoga, de budismo, não. Eu sou católico, né? Então, muitas pessoas têm essa ideia de meditação, né? Como se fosse algo para os budistas, para os monges budistas, para quem faz yoga, que você fica lá com o olho fechado, falando a um, uma progressão aritmética, né? Everton, a 1, a 2, nossa, que piada horrível, mas tudo bem. Não, meditação não é isso. Já vimos o que é meditação, não é? Assim como oração mental também não é telepatia, tá certo? Oração mental, gente, é uma coisa, assim, é maravilhoso, né? É magnífica a oração mental. É algo que, quando nós conseguimos chegar nesse passo da vida espiritual de fazer oração mental, aí sim nós estamos conversando com Deus como é o ideal, como alguém, como uma pessoa, não é? Porque o que é oração mental na verdade? Oração mental, na verdade, veja só, não é nada menos, nada mais do que realmente nós falarmos com Deus como alguém, como um amigo. E não é esse o nosso ideal aqui
desse nosso podcast, desse nosso programa, sermos amigos de Deus. E os amigos sentam numa calçada e vão falar sobre o que quiserem, vão falar, não é? E, gente, oração mental é exatamente isso mesmo. Nós vamos falar com Deus sobre aquilo que está dentro do nosso coração, não é? Sobre aquilo que vai no nosso coração. O que está no meu coração nesse momento, né? Se fosse fazer uma oração mental, né? Eu ia reservar um lugar, já aprendemos isso, né? Reserva um lugar, reserva um horário, né? Eu me sento, não deita porque senão você dorme, né? Então eu me sento, aí eu faço o sinal da cruz, me dou conta que eu estou na presença de Deus. Isso pode ser dentro de uma igreja, pode ser no quarto, no oratório, pode ser num parque, né? Silencioso, é claro, né? Não dá pra rezar num baile, né? Num baile funk. Deus me não dá nem pra fazer nada lá no baile funk, você vai pecar se for por um negócio desse, né? Mas você tá lá num show, você quer rezar num show de rock, não dá pra rezar num show de rock, né? Você não vai conseguir se interiorizar, silenciar, vai atrapalhar. Então se você vai pra um campo, um lugar silencioso, aí dá, não é? No alto de uma montanha, né? Uma excursão, etc. Então você reservou um lugar, reservou um horário, faz o sinal da cruz, se dá conta de que está na presença de Deus, que Deus te ama, não é? E aí você vai lá, né? E agora nós vamos pensar concretamente como é que é esse negócio da oração mental. Então vamos aprendendo a oração mental um pouco na prática mesmo, né? Como é que isso vai acontecendo? Então, a primeira coisa que você faz, que serve para os outros dois tipos de oração também, né? Oração vocal e a oração de meditação, é o seguinte: é você se perguntar como é que você tá naquele momento, não é? Porque às vezes a gente vai rezar, a gente tá com umas dores. Por exemplo, hoje eu tô com uma dor no meu ombro. Eu tô com um problema no meu ombro, né? Tô fazendo um tratamento, então com dor no meu ombro, não é? Beleza. Eu vou lá, me dar conta de que eu tô, né? Eu me interiorizo, eu me dou uma conta. Como é que eu tô hoje, né? Tô com dor no ombro, por exemplo, né? Ou sei lá, eu tô com uma coceira no pé, mas sei lá, eu tô com sono, né? Eu tô eufórico, tô ansioso, não sei. Como você tiver naquele dia, você vai dar um jeito de se dar conta, de perceber como é que você tá. Você vai olhar pra você, como é que eu tô, não é? Porque lembra a oração? Sou eu que falo com Deus. Mas então eu preciso saber quem sou eu que falo com Deus. Como é que eu tô naquele momento que eu falo com Deus? Porque se você não tiver esse primeiro momento, que é você se dar conta de como é que você tá, né? Que é essa conexão com você mesmo, com você mesma, isso pode te atrapalhar durante a oração, não é? Então, se você não se der conta de como que você tá, isso pode atrapalhar a sua oração. Então, tudo que nós não queremos é que isso atrapalhe a sua oração, atrapalhe a nossa oração. Então, você se pergunta, como é que eu tô hoje? Aí, fica mais, assim, no início, nesses aspectos do corpo mesmo, que são os aspectos mais fáceis da gente perceber, tá certo? Às vezes você tá indisposto, tá com preguiça, então já começa dizendo, Jesus, tô com uma preguiça lascada hoje, não quero fazer nada. Seja verdadeiro com Deus. Com Deus não tem como a gente ficar mentindo, não é? Seja verdadeiro, não é? Seja verdadeiro. A gente precisa de sinceridade na oração. Assim como nós dissemos no nosso programa inicial sobre a direção espiritual que nós precisamos de sinceridade, na oração também. O que é que vai adiantar eu fazer de conta que eu sou uma outra pessoa, que eu sou um baita de um santo diante de Deus? Eu sou o melhor padre do mundo, nem da arquidiocese. Não sou da arquidiocese, mas do mundo muito menos, né? Então, Jesus, eu sou aqui um super padre. É mentira. Então não adianta ficar fazendo de conta. É mentira. Então você também não adianta fazer de conta, né? Nada de mentira. Com Deus a gente tem que ser verdadeiro, tá bom? Então, a gente olha pro nosso corpo. Depois, a gente olha um pouquinho mais pra dentro, né? De nós. Vai um pouquinho mais pra dentro. Tá vendo só como a gente já tá interiorizando? Estamos indo pra dentro. Como é que tá aí os desejos, as emoções, os sentimentos, os afetos? O que é que tem aí em você, né? Quando você for rezar, você precisa pensar, né? Hoje eu tô como? Sei lá. Às vezes você vai rezar, tá cheio de problema pra resolver, não é? Tá cheio de boleto pra pagar, né? E você tá preocupado, tá preocupada com aquilo, não é? E se você não se dá conta nesse início da oração, aquilo pode te atrapalhar. Então imagina você tá lá falando com Jesus, aí daqui a pouco vem um boleto voando na sua mente, né? Tem um boleto pra pagar, né? Parece até um fantasma. Aí você fala, demônio. Não é um demônio, é um boleto, né? Então, aí daqui a pouco você passou aquele boleto, né? Da faculdade, vai ele embora. Aí depois vem o boleto daquela outra conta que você fez. Aí você fala assim, nossa, não devia ter comprado esse negócio. Tem 5 boletos desses. Aí os boletos vão ficar lá te azucrinando a cabeça, né? Te dificultando a vida. Então, no início você pensa aquilo que tá te incomodando, né?
Então são os boletos, né? São as dificuldades que você está no seu relacionamento de namoro, noivado, no seu casamento, com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos. É um problema no trabalho, né? Às vezes isso dá angústia, preocupação, tira a nossa paz. Então você vai lá ver o que tá, não é? Às vezes você tá, não sei, você tá muito ansiosa, tá nas vésperas de um concurso, não é? Uma prova na faculdade, não é? De uma entrevista de emprego. Isso também tá ali. Veja só, gente. São todas coisas muito concretas da nossa vida. Porque não tem como a gente separar a nossa oração da nossa vida, tá certo? Não tem como. Há pessoas que falam assim, gente, veja só o que eu vou falar, tá bom? Isso aqui é de uma tontice, olha, do cão, tá certo? Isso aqui é de uma tontice do cão. Como diria um amigo meu, isso é de uma trouxice, né, lascada. Veja bem. Pessoal que fala assim, que tem gente que fica só rezando e não faz nada. Vai tomar banho na soda, né? Vai tomar água benta, né? Enfim. Gente, pelo amor de Deus, se a tua oração for verdadeira, presta bem atenção. Se a tua oração for verdadeira, você vai fazer alguma coisa na vida. Não tem jeito. Porque Deus sempre nos pede algo e nos envia para algo. Se Ele não pede ou não envia, ou a nossa oração tá errada, ou não é pra gente ir. Deixa de besteira, né? Esse pessoal aí do vamos fazer, que é o pessoal do faz, esse pessoal na verdade não reza, não é? Eles querem que as outras pessoas parem de rezar junto com eles. Então deixa que não rezem, deixam que vivam o seu ateísmo prático sozinhos, não é? E que vão pro inferno sozinhos. A gente quer ir pro céu. E para ir pro céu, a gente precisa rezar, tá certo? Precisa rezar. E se tiver alguma coisa que fazer, Deus vai nos mostrar, Deus vai nos pedir, Deus vai nos impulsionar. Um dos livros mais clássicos da espiritualidade chama-se A Alma de Todo Apostolado. O que é apostolado? Missão, evangelização, pastoral, o que você quiser falar. Mas são ações. E qual que é a alma de todas essas ações? Gostem ou não gostem, não tô nem aí. É a oração. É a vida com Deus. Isso daqui é a doutrina mais profunda da igreja, tá certo? E essa é uma das verdades espirituais mais latentes que nós temos. Há tantas pessoas que fazem e fazem em nome de quê? Se você não reza, é em nome de qualquer coisa que você quiser, menos de Deus. Muito bem, então nós estamos considerando aqui, né, a nossa vida interior, o fato que nós precisamos da oração, mesmo as nossas obras, o nosso apostolado, não é? Tem interioridade, que não faz sentido. Tem o lema dos dominicanos, que é o lema que eu acho maravilhoso. Talvez eu já devo ter comentado, você já me ouviu falar, né? Mas o lema dos dominicanos, dos frades dominicanos, desses religiosos é Ali tradere contemplata. Tá em latim, né? Mas quer dizer o seguinte, aquilo que eu contemplo, aquilo que eu vejo na minha oração, eu anuncio. Eu digo para as outras pessoas, não é? Veja, um padre que faz uma homilia. Se o padre for fazer uma homilia só por aquilo que ele estudou, que ele leu um livro de exegese, que ele leu um livro de teologia, que ele leu em comentadores, olha, sinceramente, seria melhor que nem fizesse, né? Seria melhor que nem fizesse. Porque a homilia, a pregação, tudo aquilo que diz respeito à vida espiritual, gente, tem que partir de Deus. Tem que partir de Deus, da experiência que nós temos com Deus. É assim. Isso não é só para o padre na homilia, não. Isso é para todo mundo. É para catequista, é para pregador, não é? É para quem faz visita aos enfermos, os ministros da comunhão que levam a Eucaristia para os doentes, ajudam os padres. Não é? Você vai falar de Deus para as pessoas também. Como é que você vai falar de Deus se você não conversa com Deus? Que maluquice é essa, né, gente? Vamos parar com maluquice, hein? O pessoal tá com umas doiduras aí, viu? E o Everton, o pessoal tá com umas loucuras, não sei o que tá acontecendo, não é? Precisamos acordar, gente. Precisamos acordar. Tudo como é, a oração é a porta, não é? A oração é o início. E é para isso que eu tô te chamando aqui. Tá certo? Então, veja bem. Nós estamos aqui considerando. Você já reservou um lugar para rezar, um horário, e você tá lá se dando conta de como é que você tá naquele dia, tá certo? Você já olhou mais ou menos como é que tá teu corpo, não é? Agora tá vendo as emoções, né? Os sentimentos ali que estão aparecendo, os afetos, as preocupações, né? Então são aqui mais ou menos a dimensão dos afetos, né? Das emoções e sentimentos.
Depois, você pode dar uma olhada também nos teus pensamentos. O que está lá na sua cabeça? Não é que às vezes nossos pensamentos atrapalham tanto a gente na oração, não é? Nós vamos rezar, ou a gente chega na igreja, né, e fica quietinho, fecha o olho, daqui a pouco começa a vir aquele monte de pensamento, né? Já falei dos boletos que dão preocupação, né? Mas às vezes são vários pensamentos que surgem. Precisamos nos dar conta desses pensamentos que aparecem, das imaginações, das memórias que vêm. Gente, pensa bem. Lembra, olha só. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas fazer 30 minutos de oração parece um negócio infinito, né? Olha aqui, se a gente for fazer só isso, que é como se fosse assim, uma espécie de preparação para a oração, olha quanto tempo a gente já levou. Pensa bem, quanto tempo a gente leva pra fazer isso, né? Você vai lá, senta, respira profundamente, não é? Para tomar contato com o seu corpo, faz o sinal da cruz, faz uma oração ao Espírito Santo, a Nossa Senhora, não sei, ao Santo Anjo, para te ajudar naquele momento da oração. Aí vai dar uma olhada no teu corpo, como é que tá teu corpo, as tuas emoções. Olha quanto tempo já foi. Veja bem, a oração parece um bicho de 7 cabeças, mas ela é muito complicada e complexa quando a gente não compreende. Quando a gente sabe, ela se torna uma coisa muito simples. E sabe, é algo que alimenta a nossa vida, que nos descansa, que nos dá paz, que nos impulsiona, que nos dá sentido para aquele dia, para aquela semana, para a vida, não é? E depois que você der uma olhada também nos teus pensamentos, aí eles não vão mais te incomodar tanto, porque eles podem continuar te incomodando, tá bom? Eles podem continuar te incomodando, depende, né? Às vezes tem coisas muito intensas, sentimentos muito intensos dentro de nós, que levam tempo para isso, né? Pra gente serenizar, para apaziguar, etc. Muito bem. E agora então nós começamos a olhar para Deus, a gente se volta para Deus, não é? Somos nós que estamos com aquele coração daquele jeito, com aquela mente daquele estado, com o corpo daquele jeito, que vamos falar com Deus, que estamos ali para o encontro com Deus. Lembra? Oração é encontro com Deus que nos ama e que quer o nosso bem e que é o nosso melhor. E agora eu começo a pensar em Deus. Eu já posso começar a falar com Ele. Olha só, inclusive eu posso começar a falar com Deus sobre isso. Nossa, Jesus, eu dei o exemplo que eu tô com um ombro aqui inflamado, né? Pô, Jesus, aqui eu tô com uma séria dificuldade para fazer algumas coisas porque eu tô com o ombro inflamado. Mas eu vou fazer assim mesmo, porque elas precisam ser feitas. Senhor, aí eu peço que o Senhor me ajude, não é? A realizar essas tarefas mesmo aqui com o ombro machucado. Eu vou dar o meu melhor. Gente, isso aqui é oração mental. Tô falando com Ele, não é? E eu confio que Deus vai me ajudar também, não é? E eu poderia pedir a Deus para curar o meu ombro? Poderia, mas eu não vou fazer isso não é? Eu acho que não tem necessidade disso. Eu posso ir lá no médico, né? Falou com o médico, etc. E vamos ver o que dá para fazer, né? Podemos falar com Jesus sobre outras coisas. Posso usar a questão do meu ombro. De repente, eu tô lá, né, falando com Jesus na oração sobre o problema que eu tô no ombro. E aí Jesus fala assim, Padre Juniar, usa isso aí como uma penitência, como uma mortificação. Oferece, né? Pela tua conversão, pelo perdão dos teus pecados, pela conversão de outras pessoas, pela purificação de outras pessoas. Gente, isso tudo acontece na oração mental também, tá bom? Olha só, já tô falando com Jesus. Falou, Jesus, nossa, eu não tinha pensado nisso, hein? Dá pra usar aqui a minha dor como penitência, como mortificação, para me purificar, para que o Senhor me purifique e para ajudar outras pessoas? Ele vai falar, dá sim. Opa, então falou, vamos lá então. Aí, já fiz um propósito. Vou passar o dia inteiro com aquela dor, cada vez que eu me lembrar daquela dor eu vou oferecer. Aí no final do dia, no meu exame de consciência, eu vou olhar lá, puxa, como é que eu vivi aqui o meu propósito de oferecer a dor no meu ombro como uma mortificação? Aí eu vou me lembrar, teve umas 2 ou 3 vezes que eu reclamei. Aí eu vou falar, Jesus, lá no exame de consciência, no final do dia, hein, antes de dormir, vou dizer, Jesus, me perdoa porque eu reclamei. Eu tinha dito que eu ia oferecer, né, meu propósito, eu reclamei. O Senhor me falou isso lá na oração, o Senhor me pediu, e eu aceitei, vi que era muito bonito, apropriado e aceitei. Mas durante o dia, algumas vezes eu ofereci, mas outras eu reclamei. Tá vendo? Gente, a oração mental é isso mesmo. É uma conversa, é um diálogo com Deus, com Jesus, com a Santíssima Trindade. Nós estamos diante dele e nós podemos falar para ele o que nós quisermos. Algumas pessoas às vezes falam assim, Padre, eu vou rezar e eu não sei o que falar com Deus. Eu não sei o que falar com ele. Gente, olha só que coisa magnífica isso daqui, tá certo? Então você vai lá, você que não sabe o que falar com Deus na oração, tá bom? É pra você que eu tô falando. E às vezes a gente, né, de repente você está nessa circunstância, ou você já passou por isso, né? Ou quando você estiver passando por isso, você lembra disso aqui que eu vou dizer, tá bom? Então você vai lá, reserva o teu horário da oração, o local da oração, faz tudo isso que a gente já viu, tá bom? Faz o sinal da cruz,
pede o Espírito Santo, reza a Nossa Senhora, aquela oração que você escolheu para iniciar a tua oração. Muito bem. Toma contato com o seu corpo, com os teus sentimentos, emoções, pensamentos. Muito bem. E agora, você para e pensa: nossa, não sei o que falar com Jesus. Não tenho nada para falar para ele. Então você simplesmente vai fazer o seguinte: você vai olhar para Jesus, que está dentro de você, como nós vimos no início, e vai dizer para ele o seguinte: Jesus, eu não tenho nada para falar com o Senhor hoje. Jesus, eu não tenho a menor ideia do que eu vou falar com o Senhor hoje. E aí eu te digo: isso daí não é oração, não? Se não for oração, o que é isso aí? Oração não é falar com Deus? Oração não é um diálogo com Deus? Então, mesmo quando você não tiver nada que falar com Ele, você diz para Ele: Jesus, eu só vim aqui para estar com o Senhor hoje porque eu não tenho nada que falar. Você já está fazendo oração. E se depois disso não vier nada, qual é o problema? Não tem problema nenhum, não. Às vezes, nós precisamos simplesmente fazer companhia para Jesus e deixar que Jesus faça companhia para nós. E, na verdade, eu acho que essa é a oração mais extraordinária. A gente não está pedindo nada, não está reclamando de nada. Nós estamos lá simplesmente com Ele. E não foi isso que Jesus pediu para os apóstolos naquela noite da Quinta-feira Santa, para estarem ali com Ele? Ele estava sofrendo e pediu que eles estivessem com Ele. A Santa Teresa d'Ávila disse que essa imagem de Jesus no Horto das Oliveiras, na agonia, era a imagem que ela mais gostava de pensar e usar para fazer oração, porque ela dizia que poderia estar ali junto com Ele, consolando Ele. Não era para falar nada, não era para pedir nada, não era nem para agradecer, era só para estar junto com Ele. Então veja, podemos entrar numa igreja, então sacrário, no nosso quarto, lembrar que Jesus está dentro do nosso coração, que Deus está na nossa alma, no centro da nossa alma, e a gente fica com Ele. Sabe, a gente fica ali só pensando nisso, né? Deus está dentro de mim, Deus está comigo e eu estou com Ele. Deus me ama e eu o amo e quero amá-lo ainda mais. Nós fazemos companhia para Ele e Ele faz companhia para nós. Isso também é oração mental, porque a oração mental é uma convivência com Jesus. É um convívio com Ele, é estar junto com Ele, não é? Lembra-se a definição da Santa Teresa de oração? Oração não é senão estar muitas vezes a sós, tratando de amizade com aquele que sabemos que nos ama. Querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha pela Rádio Alvorada, pelo Spotify, pelo YouTube, é isso que eu desejo para você do fundo do meu coração como sacerdote. Que você tenha essa intimidade com Jesus. E que tanto você quanto eu, e quanto tantas outras pessoas que precisam disso, encontrem esse refúgio em Jesus, esse refúgio em Deus, esse caminho de interioridade, não é? Descubram a beleza da oração. Quando a gente descobre que Deus está dentro de nós, nós descobrimos o tesouro escondido no campo. Lembra-se dessa passagem do Evangelho? O tesouro escondido no campo. E lembra o que faz o homem do Evangelho que descobre o tesouro? Ele vai, vende tudo que tem e compra o campo, porque ele gostou de estar lá, ele quer estar lá. Quando nós aprendemos oração de verdade e perseveramos, porque precisamos de perseverança, tá bom? Como diz a Santa Teresa, determinada determinação. Nós vamos perseverar até nós encontrarmos a Deus dentro de nós. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, ainda que o mundo acabe e que tudo desabe, a gente continua. Ela dizia ainda isso, né? Ainda que eu morra no caminho, eu não desisto. Eu vou encontrar. Se você e eu também perseverarmos, nós encontraremos essa fonte de misericórdia, de amor, essa fonte de água viva que jorra lá do interior da nossa alma. E quando nós encontrarmos, que beleza será. Nossa, que maravilha. Que grandioso vai ser isso. Eu desejo isso para você e, claro, para mim. E vamos perseverar juntos nesse caminho, no caminho de interioridade. E agora convido você, nesse finalzinho do nosso podcast, no final do nosso programa, a reconhecermos que estamos na presença de Deus, que Deus está dentro de nós, e vamos agradecê-lo pelas graças que recebemos ao longo desse dia, que recebemos durante esse programa, esse podcast, não é? E, Senhor, nós queremos pedir perdão a Ti, porque tantas vezes vivemos distraídos, não nos damos conta de que o Senhor está dentro de nós, às vezes nem sabíamos disso, e vivemos distantes, não é? Ou às vezes não nos dirigimos a Ti, não nos lembramos
que podemos recorrer a vós em todos os momentos da nossa vida. Nós te pedimos perdão, mas principalmente, Jesus, nós te pedimos essa grande graça de podermos te encontrar dentro de nós e experimentar as maravilhas e bênçãos que dentro de nós nos esperam em vós. E assim seja. E agora, vou dar a você uma bênção muito especial, e que essa bênção seja estendida também a toda a sua família, a todos os seus empreendimentos, os seus projetos, os seus sonhos, que essa bênção também chegue às pessoas que pedem as suas orações. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Esse foi o nosso podcast Amigo de Deus, o nosso podcast sobre direção espiritual, esse caminho de santidade. Continuemos sempre juntos, perseverantes, e vamos, nessa perseverança, um dia nos alegrar na presença de Deus no céu. Eu sou o Padre Juniar Padilha e estaremos juntos na nossa próxima terça-feira no podcast Amigo de Deus. Até lá!